Alô, alô, boa tarde. Deixa eu abrir aqui o áudio. Um momentinho, por gentileza. Pronto. Pode ativar o seu som aí, quem for preciso ativar, já está liberado, tá bom? Então, pessoal, está me ouvindo? Não está me ouvindo? Está ouvindo, Pedro? Você pode ativar o seu som. Agora você vai poder. Agora sim. Legal. Então, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, está no webinar, nós vamos inaugurar o Centro de Estudos do Caxias d'Or, né? Com reuniões semanais científicas, voltado para a parte técnica, a parte científica, sempre uma pegada do público em geral, coisas importantes para a saúde em geral da população. Eu acredito que isso possa ser muito interessante. E hoje nós vamos ter um palestrante falando sobre epilepsia. É um grande privilégio estar começando esse evento, coordenando esse evento juntamente com o Dr. Bruno Bandeira e a doutora Luciana Rezende. E para inaugurar o nosso evento, que está aqui do meu lado, eu vou pedir para o Dr. Walter Maluri, diretor médico do Hospital Caxias d'Or, falar algumas palavras para a gente. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença dos nossos colegas palestrantes, o Dr. Pedro Góes, moderador Daniel Chata. Como o Dr. Jair falou, essa estratégia nossa de sessão científica nesse novo modelo é para a gente, obviamente, atingir maior número de pessoas, maior número de participantes, e que isso vá, de uma certa forma, mostrar o nosso serviço, mostrar o nosso hospital, mostrar o quanto o nosso hospital tem capacidade de fazer serviços específicos, né? Esse, por exemplo, de hoje é um assunto extremamente específico. A gente quis inaugurar justamente por ser colegas que estão nessa área e tem uma atuação em um assunto que vai nos trazer bastante divulgação de resultado no sentido de ações que a população provavelmente nem conheça, né, muito. Então, é um evento aberto, um evento que possa atingir diversas classes, tanto várias áreas da saúde. Então, nesse caminho que a gente quer começar a partir de agora. Então, quero agradecer muito a todos que estão participando desse evento hoje. E, como o Dr. Jair falou, a gente vai ter, então, o Endurance aí para fazer isso semanalmente, para que a gente tenha realmente essa intensidade. Acredita que essa massificação dessa informação, com essa intensidade, a gente vai conseguir atingir mais pessoas e, assim, mostrando nossa excelência, o nosso nível de serviço que a gente consegue oferecer para a população. Nós temos hoje um centro médico que consegue oferecer diversas especialidades, diversas formas de tratamento, e a gente quer avançar mais nisso. A gente quer mostrar que o nosso centro médico na atenção primária consegue atingir mais pessoas em diversos níveis de idade, de doença, e que a gente consiga oferecer melhor saúde para elas. E dessa forma o hospital, também na sua retaguarda, vai conseguir garantir o tratamento dessas questões todas em qualquer nível. Como vocês sabem, o Caxias também é um hospital que tem também um atendimento materno-infantil. O Dr. Jair, que está aqui conosco, faz especificamente até a medicina fetal, além de ser o gerente da maternidade. Ou seja, cada vez mais a gente vem avançando na medicina nesse sentido. E a gente quer mostrar a nossa referência nessa região toda, a região metropolitana, nesse sentido. Então, tudo isso que a gente está mostrando aqui faz parte todo da nossa estratégia, porque viemos, para onde a gente quer andar, para onde a gente quer chegar. Muito obrigado, queria dar então parabéns a todos já desde o início pela iniciativa de ter esse tipo de excelência de sessão e vamos dar continuidade. Eu gostaria que então o Dr. Jair continuasse aí nessa apresentação. Muito obrigado, Dr. Walter. Está sendo um desafio e um prazer muito grande conduzir e produzir esse evento, né? Espero que seja bem legal. Então, nesse momento, vou apresentar o meu colega, meu amigo, Dr. Pedro Góes. Dr. Pedro Góes é especialista em neurocirurgia e mestre pela Universidade de São Paulo.
é doutorando em neurociências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e neurocirurgião do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, vai falar para a gente sobre epilepsia e tratamento cirúrgico. Doutor Pedro, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Jair. Antes de começar a fazer a projeção, queria, claro, agradecer o convite, agradecer o apoio da direção, do Walter Maluli, você, Jair. Deixa eu já colocar, então, minha apresentação, e vocês me dizem se está aparecendo para vocês. Aparecendo, né? Perfeito. Então, antes de mais nada, completar a minha apresentação, eu fui aluno da UFRJ, o Jair, inclusive, foi meu preceptor da obstetrícia durante o internato. Depois eu fui para São Paulo, fiz a minha residência na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Fiz o mestrado lá, fiz estágio no exterior, nos Estados Unidos, no Canadá e na Alemanha. E voltei, tem 3 anos na realidade, agora já faz um tempo, para o Rio de Janeiro, onde trabalho no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. E um dos focos de minha atividade, sobretudo na vida privada, é o tratamento cirúrgico das epilepsias. E eu queria então introduzir esse tema, e claro, o Jair até tinha me contado que muitos dos alunos de estudantes de medicina que estarão aqui presentes, assim como os colegas médicos, muitos deles não são neurologistas e, portanto, eu acho importante introduzir em que cenário a cirurgia de epilepsia é uma opção, é uma alternativa, e a gente vai ver que não são todos. É importante frisar bem essa base para poder compreender os passos que eu vou apresentar mais à frente. Então, antes de mais nada, a gente precisa diferenciar o que é uma crise do que é a epilepsia. A crise, também chamada de seizure no inglês, é um evento. Esse evento ele pode ser um evento espontâneo, ele pode ser precipitado por um traumatismo craniano, ele pode ser precipitado por uma embriaguez extrema, ele pode ser precipitado, inclusive, por uma falta de sono. Então, nós precisamos compreender a crise como um evento. A epilepsia é a doença em que esses eventos acontecem de forma espontânea e de forma repetitiva. Então, nós temos situações distintas a princípio. Outra coisa que eu preciso diferenciar eu vou falar aqui do tratamento cirúrgico da epilepsia. A epilepsia como doença e como problema principal do paciente. Eu não vou estar falando aqui de casos de paciente que tem um tumor cerebral e tem uma crise convulsiva como sintoma, como manifestação desse tumor cerebral. Esse paciente é um paciente oncológico e a gente vai ter uma indicação baseada na oncologia. Aqui nós vamos focar no tratamento da epilepsia em si, seja ela pelas causas que eu vou apresentar mais à frente. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é a definição da epilepsia. Eu me apoio aqui na definição da ILAI, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia, a International League Against Epilepsy. Ela definiu recentemente uma nova definição sobre o que é epilepsia. Então, nós temos que ter pelo menos 2 crises não provocadas ou reflexas com intervalo maior do que 24 horas. Então, o paciente pode apresentar essa crise não provocado, o que nós queremos dizer, o que é? É um paciente que não foi um pós-traumatismo craniano severo, é um paciente que não teve uma embriaguez absoluta, é um paciente que teve espontaneamente 2 crises no intervalo maior do que 24 horas. Uma nova definição é que essa crise não provocada reflexa, basta uma, e o paciente tendo uma probabilidade de ter novas crises similares de pelo menos 60%. Por que 60%? Porque esse é o risco geral de recorrência após 2 crises espontâneas. E uma terceira situação é quando há um diagnóstico de síndrome epilética. Então, nessas 3 situações, nós diagnosticamos o paciente com epilepsia. E antes de mais nada, eu sei que tem neurologistas aqui presentes, e é importante a gente dizer que a epilepsia é um problema global. Nós estamos numa situação, claro, de pandemia, muitos pacientes perderam o acompanhamento ideal, mas nós temos uma doença que acomete mais ou menos, aproximadamente, 50 milhões de pessoas pelo mundo. E são feitos novos diagnósticos, de mais de 2 milhões de novos diagnósticos por ano. Portanto, é uma doença absolutamente prevalente e absolutamente importante, pois o impacto na qualidade de vida do paciente é muito grande. Além, claro, dos eventos de morte relacionados à epilepsia, que a gente pode falar mais para frente, o SUDEP. E, antes de tudo, é importante frisar, eu sou neurocirurgião, mas o tratamento da epilepsia não é feito inicialmente pelo neurocirurgião. O tratamento da epilepsia é feito pelo neurologista. E o neurologista tem à mão dele, além do diagnóstico, além da semiologia, além dos exames de imagem, toda a manifestação complementar que ele pode desejar, ele tem um tratamento clínico, e o tratamento clínico é efetivo na maioria dos casos. A maioria, então, dos pacientes com epilepsia não passarão sequer pela frente de um neurocirurgião, pois o neurologista vai conduzir o caso e terá sucesso absoluto na maioria dos casos. Eu estava tendendo a falar a grande maioria, mas os números, na verdade, dizem para a gente que 2/3 dos pacientes, é claro que varia de série para série, mas 2/3 dos pacientes são aqueles pacientes que mantêm bom controle de crises com as medicações.
E 1/3, então veja, se eu estou falando de 50 milhões de pessoas com epilepsia e 1/3 não tem esse controle, eu estou falando de uma população bastante significativa. E aqui temos o que a gente chama de epilepsia refratária, ou epilepsia resistente a medicamentos. Então, o que é a epilepsia resistente a medicamentos, que é o foco, na verdade, do tratamento cirúrgico no final das contas. Então, a Eli também define o que é a epilepsia resistente a medicamentos. Então, essa epilepsia é a doença que tem o paciente falha de 2 medicações, as medicações de primeira linha, que são escolhidas pelo neurologista, dependendo do tipo de crise que o paciente apresenta, que pode ser feita em monoterapia ou em combinação, e, claro, na dose alvo que seja minimamente tolerável. Então, se o paciente falha nessas medidas, a gente não tende a esperar que ele vá responder bem a uma 3ª medicação. Tem um gráfico muito famoso de um estudo publicado, inclusive na New England, pelo Patrick One, que mostra que a ausência de crises com o primeiro medicamento é bastante significativa. Na 2ª medicação, o resultado ainda é razoavelmente bom. A partir da 3ª medicação, 4ª, 5ª em diante, o resultado costuma ser muito, muito fraco. Então, se o paciente foi bem com a primeira medicação, ou se o paciente não foi bem com a primeira, mas uma 2ª associação permitiu um bom controle, ok, esse paciente não precisará de investigação mais aprofundada. Agora, aquele paciente que tem a doença resistente a medicações, a epilepsia resistente a medicações, esse paciente necessitará de uma avaliação um pouco mais pormenorizada para que a gente possa considerar, veja bem, considerar a possibilidade cirúrgica. Eu não estou dizendo que todo paciente que tem resistência à medicação é cirúrgico, mas sim, esse paciente precisa de uma investigação mais aprofundada sobre esse caso. E aqui eu vou utilizar um trabalho da doutora Elza Jacobian. Ela é professora da Unifesp, é uma das maiores autoridades de neurologia e de epilepsia no Brasil e no mundo, e foi minha preceptora, naturalmente, durante a residência. Ela tem um trabalho muito interessante e muito didático de como interpretar e como avaliar um paciente que tem resistência a drogas. Então, retomando, eu estou ali diante de um paciente que tem crises espontâneas. Essas crises não são controladas adequadamente, nem com uma, nem com 2 medicações de primeira linha, seja em combinação ou isoladamente. Então, agora eu vou avaliar esse paciente de uma maneira mais aprofundada. E essa avaliação requer conhecer o que é a zona epileptogênica. A zona epileptogênica, então, é a região do córtex cerebral de onde partem as descargas, de onde elas nascem as descargas que vão gerar a epilepsia em si. E a zona epileptogênica tem o que classifica-se como 5 zonas diferentes. As 5 zonas são fundamentais de conhecimento, porque conhecendo essas 5 zonas, nós tenderemos a acertar mais e errar cada vez menos as indicações. Então, a primeira zona, que é a zona mais simples de entender, é a zona lesional. Eu fiz uma ressonância magnética no paciente, o paciente tem um cavernoma temporal anterior esquerdo. Então, se o paciente tem crise convulsiva e tem um cavernoma temporal anterior esquerdo, eu tenho que operar esse paciente, certo? Não, errado. Na verdade, eu preciso avaliar, porque o fato de haver uma lesão ali não necessariamente significa que essa lesão é a causadora de todo o processo de epilepsia. Então, o paciente pode ter uma calcificação anômala na região temporal e a crise dele não ter nada a ver com aquela região. Então, por isso, eu preciso avaliar as outras zonas. Então, claro, se eu fiz uma ressonância magnética, eu identifiquei uma alteração. Essa alteração são várias possibilidades, eu vou falar mais à frente de cada uma delas. Preciso também conhecer a zona de déficit funcional, que eu vou falar mais para frente, e eu preciso avaliar se essa zona de déficit funcional coincide com a lesão que eu vi na ressonância magnética. A zona de início ictal, a zona irritativa e a zona sintomatogênica também completam, então, as 5 zonas. Então, são 5 zonas que nós sempre avaliamos. A zona da lesão, ou lesional, a zona de déficit funcional, a zona de início ictal, a zona irritativa e a sintomatogênica. Eu vou falar de cada uma delas isoladamente e vai ficar fácil de compreender por que elas são tão importantes. Primeiro, o que é a zona sintomatogênica? A epilepsia, a crise em si, ela tem uma semiologia muito particular. O paciente tem uma crise generalizada, tem um quadro de perda da consciência, movimentos automáticos, tônico-clônicos, enfim, esse paciente vai contar para você, na verdade não ele, mas o familiar, vai contar para você a história clínica da semiologia dessa crise, que a princípio o neurologista não vai poder presenciar, mas se preciso for, poderá fazer um vídeo eletroencefalograma e presenciar a crise para poder documentá-la. Essa zona sintomatogênica, muitas vezes, topografa onde está o problema no cérebro. Vou te dar um exemplo. As crises temporais, elas classicamente têm uma aura epigástrica, uma sensação de déjà vu, o paciente tem uma parada comportamental, um olhar perdido, que é chamado de staring, automatismos oromandibulares. Opa, essa crise é uma crise temporal. Então, eu consigo definir pela sintomatologia qual que é a topografia da crise. Então, esse é um dado, a zona sintomatogênica, baseado, então, na semiologia. Essa semiologia, vou repetir, pode ser feita tanto pela coleta da história do paciente, que geralmente vem contada
por um familiar, pela mãe, pelo pai, pelo irmão, ou durante o exame de vídeo eletroencefalograma, que o paciente é monitorizado enquanto tem crise, isso tudo é filmado, o neurologista pode então avaliar esse vídeo e definir, olha, essa lesão é frontal direita, essa lesão, pelo menos do ponto de vista sintomatogênico, é temporal esquerda. Isso é possível. Bom, definir zona sintomatogênica é igual a definir epileptogênese? Não, porque muitas vezes a zona sintomatogênica pode ser só uma zona de espraiamento da onda de crise. Então o paciente tem um foco epileptogênico temporal, mas a crise vai se manifestar, temporal esquerda, e a crise vai se manifestar na área de Broca, na área da linguagem. O paciente pode ter um déficit no pós-ictal, por exemplo, e confundir a gente. Essa crise, então, veio do frontal esquerdo? Não, a crise pode ter passado por lá. Então, por isso que esse conhecimento é importante. A zona sintomatogênica é um dado, ele não é tudo. Então, por si só, não define o ponto-alvo da nossa cirurgia, não define a zona epileptogênica por si só. Um segundo ponto que é importante, e faz parte da avaliação desse paciente, é solicitar um eletroencefalograma. O eletroencefalograma vai mostrar áreas de irritação no córtex. Quer dizer, pode mostrar as áreas de irritação no córtex. Essa é a zona irritativa. É a área que está alterada no paciente que não está tendo crise naquele momento. É uma alteração interictal, portanto. Então, a zona irritativa, imaginando então que nós temos um paciente que tem crises refratárias, essas crises não foram controladas de forma satisfatória com medicação, nem com a primeira, nem com a segunda em conjunto. Esse paciente foi categorizado, então, como um paciente com epilepsia refratária e foi partir para uma investigação. Nessa investigação foi feita um eletroencefalograma que mostra uma irritação temporal esquerda. Opa, então está batendo. A minha zona sintomatogênica, como eu falei, já era temporal esquerda, a minha zona irritativa é temporal esquerda. As coisas estão convergindo para o mesmo local, a chance de acerto é muito maior. E depois de avaliar a zona irritativa, eu vou me preocupar com de onde parte essa crise. Para avaliar onde parte a crise, eu preciso documentar a crise. E para documentar a crise, é fundamental que seja feito um vídeo eletroencefalograma. O que é isso? O paciente é internado, durante essa internação, ele tem a monitorização do eletroencefalograma de forma contínua por 24 horas. Esse paciente aí tem várias técnicas, eu não sou eu o especialista que faz isso, são os neurologistas especialistas que fazem isso, e eles suprimem a medicação ou fazem estímulos epileptogênicos para quê? Para o paciente ter aquela crise na frente das câmeras, na frente do enfermeiro, para que seja documentado. Dessa maneira, a gente pode avaliar de onde parte a crise, de onde ela começou. Então, eu tenho tanto o quadro clínico do paciente, que é compatível, no nosso exemplo, com o lobo temporal do lado esquerdo. Eu tenho uma zona irritativa no eletroencefalo que ele fez ambulatorialmente, também apontando para o mesmo lado. Eu tenho um início ictal documentado mostrando que a epilepsia, de fato, parte do lobo temporal do lado esquerdo. Então, as coisas estão confluindo para o mesmo local. Eu estou definindo de forma mais completa a zona epileptogênica desse paciente. E, para completar, eu posso avaliar a zona de déficit funcional. A zona de déficit funcional geralmente é avaliada, existem várias formas de avaliar isso, até por exames de imagem mais avançados, mas a forma clássica, que acredito que seja mais precisa de avaliar, sejam os testes neuropsicológicos. Então, o neuropsicólogo precisa fazer parte da equipe. O que faz o neuropsicólogo? Ele avalia quais são os déficits que o paciente tem e se aqueles déficits vão estar correlacionados com toda a minha clínica que eu vim apresentando até então. Então, se é um paciente que tem um déficit de memória verbal, e o paciente tem um hemisfério dominante do lado esquerdo, muito provavelmente o lobo temporal do lado esquerdo é o acometido. Então, se eu tenho um paciente com uma clínica de lobo temporal esquerdo, eu tenho uma zona irritativa do lobo temporal esquerdo, eu tenho uma zona de início ictal temporal esquerdo e um déficit lesional no temporal esquerdo, só falta fazer a ressonância que vai mostrar alguma coisa naquela região. Então, está indicada a avaliação da zona lesional e se for uma lesão no lobo temporal anterior esquerdo, está muito bem fechada a indicação de ressecção dessa região, porque a zona epileptogênica do paciente está muito clara. Nem sempre isso é fácil. Algumas vezes, sobretudo quando o paciente tem crises há muitos anos, pode ter um espraiamento de crise que vai gerar outras pequenas zonas que podem confundir durante a avaliação, mas isso é muito mais avançado e não é o que diz respeito à maioria dos casos. Então, na maioria dos casos, nós temos uma convergência de informações que apontam para uma topografia cerebral, e essa topografia cerebral, então, vai ser nosso alvo durante a cirurgia. Então, a lesão epileptogênica, como eu falei, ela é um foco que pode ser o responsável sozinho ou relacionado com uma área maior que tenha relação com a crise em si. Então, para falar um pouco das causas, de quais são as lesões que causam epilepsias que podem vir a ser cirúrgicas, a mais frequente de todas, cerca de 50% a 60% dos casos, são decorrentes de esclerose mesial temporal. Aqui eu tenho uma figura, deixa eu colocar só o setinho aqui, a apontadora laser. Bom, nós temos um corte
do lobo temporal, a gente está vendo por baixo do lobo temporal, essa aqui é a região que a gente chama de parahipocampal, a porção medial do lobo temporal, que chamamos de uncus, e é nessa região, quando a gente bota no corte, então, o corte coronal, que vemos a região, então, parahipocampal, a região uncal e o hipocampo em si. A esclerose mesial temporal é uma involução da região mesial temporal, ou medial temporal. Mas quem faz epilepsia chama de mesial, os anatomistas falam medial, mas é a mesma coisa, só para facilitar o entendimento. Então, se a gente observar nessa imagem, se ela é uma esclerose, há uma redução do volume desse hipocampo. Eu consigo ver bem nesse exame, notem, esse aqui é o hipocampo do lado esquerdo, nós temos o ventrículo, o côno temporal do ventrículo, dessa maneira. E do outro lado, o ventrículo está bem maior. Quer dizer, se houve aumento do ventrículo, é porque teve uma involução, uma redução do conteúdo de parênquima, uma redução do hipocampo. Essa aqui é a imagem clássica da esclerose mesial temporal. É um paciente que vai ter um brilho diferente ainda no T2 e no FLAIR, e vai ter uma atrofia, uma redução do volume do hipocampo. Então, nesse caso aqui, é uma lesão à direita. Se o paciente tiver todo aquele quadro clínico sintomatológico, apontando para o lobo temporal direito, mais zona de déficit irritativo, zona irritativa, zona de déficit lesional, toda aquela avaliação apontando para o lobo temporal direito, e tiver, então, uma esclerose mesial temporal à direita, esse é um paciente que vai se beneficiar da cirurgia. E beneficiar-se da cirurgia nesses casos é de ter crises controladas em mais de 90% dos casos, quando bem indicada. Então, vou repetir. O paciente que tiver esclerose mesial temporal no laudo da ressonância é igual a cirurgia de epilepsia? Não. Primeiro, esse paciente tem que ter refratariedade de crises. Esse paciente não está controlado. Segundo, todo o aparato clínico tem que apontar para esse lobo temporal também. Cada vez mais na esclerose mesial temporal, nós sabemos que a indicação precoce traz um sucesso, um controle de crises mais efetivo. Então, cada vez mais, nós pegamos um paciente que tem refratariedade clínica, como eu já descrevi, fez a avaliação, definiu que é esclerose mesial temporal, esse paciente tem indicação de ressecção do lobo temporal. Essa ressecção ela pode ser seletiva apenas da porção medial ou pode incluir todo o lobo temporal na sua porção anterior, porque a zona de espraiamento pode ser ainda maior. Essa é uma definição e uma indicação que vai sempre da conversa, do diálogo entre o neurocirurgião e o neurologista que fez o diagnóstico. Nunca isoladamente, nunca o neurocirurgião sozinho. Eu sempre sento numa mesa para poder debater a respeito do caso. Por quê? Porque é o neurologista quem melhor domina tanto a clínica do paciente, quanto as medicações e também o exame que vai dar o diagnóstico para a gente. Então, é importante que o neurologista guie e que seja uma relação muito próxima para que isso flua de uma maneira mais satisfatória e o maior beneficiado de todos é o paciente, sem dúvida. Aqui do lado direito, a mesma coisa, uma outra lesão, e a gente vê aqui no FLAIR uma imagem de redução do volume hipocampal, a gente vê, na verdade, um aumento do volume ventricular, mas o ventricular aumenta porque o hipocampo reduziu. Você vê comparativamente como um lado está diferente do outro. Esse paciente tem esclerose mesial temporal, que é a causa mais frequente de epilepsia refratária cirúrgica e com bons resultados depois da cirurgia. Então, aqui um outro caso, novamente a mesma coisa, aumento do volume ventricular em relação ao outro lado, esse paciente tem esclerose mesial temporal e, claro, esse paciente, se estiver num contexto de epilepsia refratária, esse paciente provavelmente será candidato à cirurgia. E aqui, mais uma vez, desse caso, no lado esquerdo, corroborando com aquele meu exemplo, de um paciente com crises mesiais temporais do lado esquerdo, com a zona irritativa do lado esquerdo, que tenha déficit lesional do lado esquerdo, e a gente vê uma imagem compatível com tudo isso. Se há uma convergência de informação para o mesmo lado, é sinal de que esse paciente vai se beneficiar, sim, da cirurgia e provavelmente ficará livre de crises com uma terapia adequada. Aqui, só para a gente relembrar a anatomia do hipocampo, a gente tem aqui uma imagem da coleção do Houghton. Essa é a cabeça do hipocampo, a gente tem o corpo e a cauda do hipocampo, né? E a gente tem, em outros cortes, quando a gente olha de um corte mais medial, a porção mais medial do hipocampo, relacionada ao hipocampo, na verdade, é o uncus. A gente tem a parte anterior do uncus, o ápice do uncus e a parte posterior do uncus. Então, e aqui logo ao lado o giro parahipocampal. Logo junto a essa estrutura, está retirado aqui, é o tronco cerebral, o mesencéfalo. E aqui nós temos uma peça do que é retirada numa abordagem total, numa abordagem ampla, uma abordagem standard de lobectomia temporal anterior, que é o córtex temporal. Nós temos aqui a amígdala, aqui cabeça do hipocampo e o corpo do hipocampo. Então, e aqui embaixo o giro parahipocampal. Então, essa é o nosso foco de abordagem no paciente que tem crise mesial temporal. Essa ressecção, como eu falei, ela pode ser seletiva ou não seletiva. Isso vai depender do paciente em si, de várias características dele. Para falar um pouco da abordagem, para a gente passar por isso,
é importante dizer que existem várias abordagens cirúrgicas possíveis e, na verdade, existe uma grande discussão de qual é superior e de qual não é superior e, na verdade, grandes serviços fazem de formas distintas. Então, os cirurgiões vasculares americanos, por exemplo, seguem a linha do professor Yazar Gil de fazer a via transilviana. A via transilviana recebe uma crítica por ser uma via que conecta e corta todo o temporal externo, tronco temporal, de forma a desconectar todo o temporal. Então, não se pode dizer que seja uma via seletiva, mas como abordagem não seletiva, ela é muito boa. Existe uma via muito famosa, e a mais praticada em todos os serviços, na maioria dos serviços pelo mundo, que é a via pelo giro temporal médio, via pelo T2, o giro temporal médio, ou pelo sulco temporal superior, que na verdade vai dar no mesmo caso. A gente vai cair dentro do ventrículo e poder, pelo ventrículo, ressecar toda a porção medial do lobo temporal. E também existem as vias subtemporais. Os grandes serviços mexicanos utilizam essa via, por exemplo. Então, outra representação da via transsulcal para cair no corno temporal do ventrículo lateral, uma via transsulcal ou transgiral para cair no corno do ventrículo, ou uma via subtemporal. Notem, nessas vias seletivas, o alvo é cair no ventrículo, no corno temporal do ventrículo lateral, para poder aí sim atingir as estruturas mesiais temporais. E aqui eu preciso fazer um parênteses muito importante, histórico, porque, como eu falei, a via mais utilizada nos principais serviços de epilepsia no mundo, inclusive no serviço onde eu fui formado, na Escola Paulista de Medicina, mas também em Montreal, também em tantos outros serviços influentes, é a via transgiral por T2. E essa via foi descrita pelo Dr. Paulo Niemeyer. Paulo Niemeyer desenvolveu essa via em 1957 e publicou em 1958. E é muito importante falar disso porque a história da neurocirurgia passa por uma época sem ressonância magnética, sem microscópio cirúrgico, e o Dr. Paulo Niemeyer conseguiu desenvolver uma técnica que até hoje, em 2020, 62 anos depois, continua sendo a técnica mais utilizada. Então, isso mostra o quão à frente do seu tempo ele estava e, naturalmente, é uma das razões dele ser homenageado com o nome do nosso instituto, o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. Bom, do que consiste então a abordagem cirúrgica? Eu já falei para vocês uma ideia, a gente faz uma craniotomia cada vez menor, acessos cada vez menores, e pelo caminho, pelo giro, nós chegamos dentro do ventrículo e podemos acessar então a região mesial temporal. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês de um caso que eu operei. Deixa eu só dar o play. Pronto. E aqui, então, nós contamos 4 centímetros ou 4,5 posteriores ao polo temporal. Essa aqui foi uma ressecção que não foi seletiva, foi uma abordagem não seletiva, então, a lobectomia temporal anterior standard. Eu começo, então, desconectando o lobo temporal anterior até o assoalho da fossa média. Aqui, claro, foi um vídeo encurtado para poder favorecer na aula. A gente retira o lobo temporal na sua porção anterior e agora eu vou trabalhar entrando no corno temporal do ventrículo. Notem que o epêndima, essa cavidade lisa, é o ventrículo. A gente já vê o hipocampo e eu começo a trabalhar aqui o plexo coróide, o ponto coroidal inferior, e a primeira coisa que eu vou fazer é abordar a amígdala e a parte uncal, até ver, por transparência, os vasos da circulação anterior, a comunicante posterior e a cerebral média. Eu vou caminhar um pouquinho para trás para agora começar a ressecar o hipocampo. Então, eu caminho posteriormente no hipocampo, na transição entre o corpo e a cauda. Essa é uma cirurgia de anatomia muito difícil de explicar, sobretudo para quem não é da área natural, mas eu estou tentando fazer um apanhado geral, e a gente, então, resseca a parte posterior e descola o hipocampo até a transição do corpo com a cauda da região mesial temporal. Essa região também coincide com o sulco lateral mesencefálico, que é uma ponte de referência que eu estou retirando o hipocampo em bloco, tá? E depois a gente aspira o giro parahipocampal até ver as estruturas sempre protegidas pela pia mater e pela aracnoide. Então, a gente vê a cerebral posterior e a gente vê toda essa cavidade deixada, que é exatamente o alvo da cirurgia, fazer essa ressecção. Bom, falado da principal causa, é o motivo maior de cirurgia, nós temos que falar das causas que são menos frequentes, mas também muito importantes. Então, os tumores indolentes, eles também são uma causa de crise convulsiva do mesmo padrão da epilepsia do córtex temporal, porque a localização clássica do DINET, que é o tumor neuroepitelial desembrioblástico, e o do ganglioma, é também o lobo temporal mesial. E o paciente vai ter uma crise muito parecida, vai ter um sinal irritativo muito parecido, o que vai mudar é a alteração na ressonância magnética. Isso é, às vezes, causa de confusão, porque, como eu falei para vocês, a gente tem que procurar o ventrículo que está maior. Esse ventrículo está maior, logo o problema está aqui. Na verdade, não. Esse ventrículo está de tamanho normal e essa massa que está aumentando o volume dessa região hipocampal. O paciente tinha crises que apontavam para o lobo temporal mesial à esquerda e tem uma imagem sugestiva de um DINET. Esse paciente não vai ser submetido à cirurgia. Mas notem, ele vai ser submetido à cirurgia porque ele possui um tumor indolente e epilepsia refratária.
Se eu tivesse só o tumor indolente assintomático, eu nada faria, porque o comportamento biológico desse tumor não é agressivo. Então, essa é uma causa de grande crítica a nós, neurocirurgiões, e com toda razão, porque muitos neurocirurgiões olham um laudo, tem um tumor indolente aqui, eu vou ressecar. Não, está errado. O correto é passar por uma avaliação e checar se esse paciente efetivamente precisa de uma ressecção desse tumor, que, como eu falei, é indolente. O comportamento biológico dele é absolutamente benigno. Então, se o paciente tem uma epilepsia refratária e essa alteração, ele sim será candidato à cirurgia, mas sempre respeitando todo aquele protocolo das zonas epileptogênicas que eu falei agora há pouco. Coloquei um asterisco nesse caso aqui, justamente para chamar atenção para uma situação que não é uma situação de epilepsia. Esse caso aqui foi um paciente jovem, com uma crise convulsiva única, com bom controle com medicação e que fez a imagem e tinha essa alteração na região frontal, do giro frontal inferior do lado esquerdo. Você vai falar, poxa, eu tenho que checar tudo aquilo? Não. Por quê? Porque nesse caso, um paciente tem, de hipótese provável, um glioma de baixo grau. E o glioma de baixo grau não é um tumor indolente. Ele é um tumor que tem um comportamento que pode malignizar em até 100% dos casos no intervalo de tempo maior, se a gente for considerar toda a vida do paciente, mas, segundo os trabalhos mais recentes, em 7 anos, 50% malignizam. Então, se eu tenho um tumor com potencial de malignização, eu vou tratar esse paciente do ponto de vista oncológico. Eu não vou me preocupar com as indicações de epilepsia nesse caso em específico. Eu estou colocando esse caso para diferenciar do caso passado, que era um caso de um tumor indolente. Isso é muito importante porque é uma das grandes causas de confusão na neurocirurgia. O paciente tem um cavernoma e tem crise convulsiva. Tem que operar? Bom, provavelmente eu tenho que operar do ponto de vista vascular, não do ponto de vista da epilepsia. Para avaliar a epilepsia, é tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Até porque, muitas vezes, se o paciente tem epilepsia de longa data por causa do cavernoma, só tirar o cavernoma não vai ser suficiente. Eu preciso ampliar essa ressecção. Mas, se a indicação é porque o cavernoma sangrou e o paciente teve uma crise, aí não é uma indicação de epilepsia, é uma indicação vascular e está tudo bem. A mesma coisa aqui num tumor que tem indicação do ponto de vista oncológico. Existem outras situações que manifestam-se de forma com crise convulsiva, como a displasia cortical. A displasia cortical é uma malformação da transição da substância branca com a substância cinzenta, que pode ser sim um foco de epileptogênese. Mesma coisa, vou respeitar todo aquele arsenal de investigação que eu falei agora há pouco para vocês. Vou avaliar a zona epileptogênica através de considerar a zona sintomatogênica. Vou fazer um eletroencefalo para ver onde é a zona irritativa. Vou considerar, claro, sempre presumindo que o paciente tem uma epilepsia refratária, sem controle adequado com medicações. Vou fazer uma avaliação com ressonância magnética, vou avaliar o déficit funcional e assim cogitar a cirurgia. Mas, diferentemente da epilepsia do lobo temporal, que a gente vai focar numa anatomia que conhecemos para poder ressecar aqueles padrões anatômicos pré-determinados, na displasia cortical, o encéfalo é muito parecido ou igual ao encéfalo normal. Então, como é que eu vou poder ressecar uma área que eu não consigo vê-la, né? E não consigo ter um parâmetro anatômico que me dê base para essa cirurgia? Então, a gente lança mão de avaliações intraoperatórias com um neurofisiologista em sala. Essa avaliação intraoperatória vai considerar duas coisas. Primeiro, onde está o foco? Eu vou conseguir fazer um diagnóstico da crise durante, ou da alteração epileptogênica durante a cirurgia. Então, é feita a craniotomia. Depois de feita a craniotomia, eu coloco os meus strips ao longo do parênquima cerebral e o neurofisiologista vai poder avaliar, olha, Pedro, nos pontos 29, 37 e 45 tem uma atividade aqui alterada. Isso vai indicar para mim quais são as áreas que são importantes serem ressecadas. Porém, como eu mostrei agora há pouco, esse paciente, no caso, tinha uma lesão na área de Broca, na área motora da fala. Então, esse paciente vai ter que ser estimulado, uma cirurgia acordada, estimulado para eu saber se eu posso ressecar aquela área, porque uma área funcional, ela naturalmente não pode ser ressecada por causa de um problema benigno. Então, benigno do ponto de vista histológico. Então, é uma cirurgia mais complexa, mas que sim, pode ser feita. Então, no caso das displasias corticais, como, por exemplo, também em síndrome de West, alguns casos particulares de síndrome de West que o paciente tem uma zona epileptogênica focal, muitas vezes é multifocal e foge desse critério, mas nesses casos de paciente que tem uma displasia focal ou tem um cavernoma, mas a área epileptogênica provavelmente é muito maior do que o cavernoma, eu preciso fazer o exame intraoperatório. E aqui a gente, uma figura fazendo essa imagem, aqui fazendo essa avaliação, aqui novamente. Eu vou mostrar um vídeo, aqui é o resultado, a visão, e não me perguntem os laudos, isso aqui, eu preciso ser especialista nisso, eu preciso ser um neurologista que faça epilepsia ou um neurofisiologista para poder dizer isso, e ele está com a gente guiando durante o procedimento cirúrgico.
E aqui mostrando como é que a gente faz a estimulação. Se o paciente está acordado, a gente faz a estimulação e pede para o paciente verbalizar durante. É importante que o neuropsicólogo ou um neurologista especialista nesse tipo de ativação esteja presente na sala cirúrgica. E nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma abordagem, foi de um paciente que tinha uma alteração displásica, provavelmente displásica, epilepsia refratária. A gente via um aumento desse volume e a gente então partiu para a cirurgia, foi feita uma craniotomia, a gente definiu onde estava o sulco central, mas aqui eu vejo só cérebro normal. Eu não tenho como ressecar a área epileptogênica olhando apenas para o cérebro. Então eu vou colocar os strips e vou fazer a avaliação eletrocorticográfica durante esse procedimento. Primeiro eu faço uma estimulação, para checar onde está a área motora, eu boto sempre um cotonoide ou um algodão para poder proteger a área motora e me isolar de mim mesmo, para que eu não tenha nenhum tipo de contusão ou déficit durante a manipulação. Eu defini com o neurofisiologista, durante a cirurgia, qual que era a área epileptogênica por causa da alteração eletrocorticográfica intraoperatória, e agora eu começo a ressecar essa área. E eu vou ressecando essa área, de tempos em tempos eu preciso estimular novamente ou avaliar passivamente como é que está a avaliação do neurofisiologista para então ressecar mais ou interromper minha ressecção. Então nós temos aqui, eu vejo até o strip colocado na medial, isso aqui é o resultado final. E o importante é, nesses casos, eu conseguir pôr um auxílio muito fundamental da estimulação cortical intraoperatória e da avaliação eletrocorticográfica intraoperatória, decidir qual que é o meu limite de ressecção do ponto de vista funcional, para que o paciente não saia com nenhuma sequela da cirurgia, e também uma avaliação mais completa da área epileptogênica para que eu possa ressecá-la por completo. Se eu resseco por completo, a chance do paciente ficar livre de crises é altíssima. Então, essa é a razão pela qual está justificada essa abordagem. Como vocês viram, é uma abordagem muito mais complexa do que uma neurocirurgia clássica, mas não é difícil de ser realizada se você faz isso com alguma frequência. Particularmente nas cirurgias acordadas, eu fiz uma formação complementar em Toronto, e o Dr. Mark Bersin é uma das maiores figuras nesse sentido, e um dos pontos que ele frisava sempre era essa: a gente tem que ressecar o máximo desde que não comprometamos em nada a função do paciente. Então, seja ele um paciente que é operado acordado ou com uma estimulação fisiológica todo monitorizado durante a cirurgia, isso deve ser feito com a maior segurança possível. Existem outras cirurgias para os casos dos pacientes que não podem ser ressecados? Então, nota, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, se o paciente é alvo de ressecção, se a melhor cirurgia para ele é a ressecção que deve ser feita. Existe uma grande discussão, porque cada vez mais surgem novos devices, vou mostrar agora um pouco para vocês, são devices que têm uma pressão muito importante da indústria farmacêutica, existe um custo relacionado muito alto, e até os planos de saúde dos operadores ficam um pouco de receio de liberar cirurgias de epilepsia, imaginando que se vão colocar devices de forma desordenada, e eu preciso, então, entender qual que é a lógica, qual que é o racional da indicação desses procedimentos. Então, vou repetir outra vez. Se o paciente tem indicação de uma cirurgia ressectiva, é ela que deve ser feita, porque é ela que tem os melhores resultados. Seja isso no lobo temporal mesial, seja ele um cavernoma frontal, seja ela em qualquer que seja a lesão que seja ressecável. Mas, como eu disse, alguns pacientes não são candidatos à cirurgia. Por quê? Porque ele tem muitos focos, múltiplos focos, eu não posso ressecar o cérebro inteiro, naturalmente, ou porque ele tem um déficit funcional muito importante, muito avançado, que se eu tirar aquele hipocampo, eu vou ter um prejuízo de memória muito significativo, se a memória do outro lado já não for tão capaz. Então, existem situações em que o paciente, seja porque é crise generalizada ou porque é multifocal, eu não posso submeter o paciente a uma cirurgia ressectiva. Então, repito, os pacientes que são candidatos a cirurgias ressectivas, é essa a melhor abordagem, porque é essa que tem os melhores resultados. Agora, para aqueles que não são candidatos, nós temos outros tipos de cirurgia. Alguma literatura, alguns autores chamam essas cirurgias de paliativas. Eu não gosto muito desse termo, porque se a cirurgia vai melhorar de forma substancial a quantidade de crises, ainda que não traga cura, eu não consigo chamar isso de paliação, porque melhora de forma muito satisfatória de crises é uma melhora muito importante da qualidade de vida para a vida inteira. Eu acho que o termo paliação não fica tão bem empregado nesses casos, mas é uma questão pessoal minha. Bom, quais são as cirurgias, então, que se empregam nesse tipo de caso? Naqueles pacientes que têm crises chamadas de drop attack, ou quedas abruptas, crises de queda, como, por exemplo, no Lennox-Gastaut, um dos tipos de cirurgia é a cirurgia desconectiva. Eu vou desconectar um lobo de outro, um hemisfério do outro, como, por exemplo, na cirurgia chamada de calosotomia. Outra doença que a gente pode desconectar um encéfalo na encefalopatia de Rasmussen, por exemplo, pode se acoplar tanto a uma cirurgia desconectiva a uma ressectiva. Isso é um caso, cada caso tem que ser avaliado isoladamente para a gente poder concluir um pouco melhor.
Outra opção mais moderna, e que na verdade pouquíssimas pessoas têm casos no Brasil ainda, eu particularmente faço DBS para Parkinson, tenho bastante casos de Parkinson, mas até agora não tive nenhum caso para epilepsia, é a estimulação cerebral profunda, ou Deep Brain Stimulation. Pra vocês terem ideia, tem 2 ou 3 anos que foi autorizada nos Estados Unidos, e ainda assim os resultados são animadores, lembrando que são para aqueles pacientes com epilepsia refratária e que não são candidatos a cirurgias ressectivas. Então, o Deep Brain Stimulation parece ser uma alternativa importante, mas, claro, naturalmente, tem 2, 3 anos de autorização nos Estados Unidos, e carece de mais resultados, maior tempo para a gente poder avaliar os efeitos. Outra cirurgia, e aí sim, mais clássica e já mais empregada, e que a gente faz bastante no nosso dia a dia como neurocirurgião, é a estimulação do nervo vago. Essa aqui é a última estratégia cirúrgica que eu vou mostrar para vocês. A estimulação do nervo vago, ela é muito interessante para aquele paciente que tem epilepsia refratária, que não é candidato à estimulação, não é candidato à ressecção, mas que tem uma epilepsia que incomoda demais na qualidade de vida dele. Muitos desses pacientes têm um atraso cognitivo, dependem demais do cuidador, tem quedas e crises com manifestações com traumas cranianos, com traumas ortopédicos, e que isso faz, naturalmente, que tanto a vida dele como a vida do seu cuidador seja, de forma muito importante, prejudicada. Esses pacientes podem vir a ser candidatos ao VNS. Então, o VNS, ou Vagal Nerve Stimulation, é a estimulação do nervo vago que é feita nesse tipo de paciente. Bom, qual que é o princípio que norteia a indicação do VNS? Existem várias razões para o nervo vago interferir na resposta de crises convulsivas. Primeiro que ele pode alterar, modificar, modular a neurotransmissão, a expressão de neurotransmissores cerebrais. Segundo, que existem trabalhos que mostram que há uma alteração do fluxo sanguíneo no tálamo, isso ter repercussão na frequência de crises do paciente. E também alterações eletroencefalográficas. Então, de uma maneira talvez não tão bem conhecida, nós conseguimos definir sim que existe um efeito anticonvulsivo da estimulação do nervo vago. Então, a estimulação do nervo vago, vários são os trabalhos que mostram que se eu preciso focar, se eu tenho uma condição de ter seizure free, ou seja, o paciente livre de crise com ressecção da amígdala e hipocampo do lado esquerdo, por exemplo, esse paciente não é candidato a VNS, porque o VNS não vai me permitir ter um paciente livre de crises, mas ele vai ter controle de crises de forma muito satisfatória em mais de 50% dos casos. Então, notem, não é 100% de crises e não é em 100% dos casos. Mas os trabalhos cada vez mais mostram uma significativa melhora da qualidade de vida. E nós, neurocirurgiões, vemos muito isso quando, eu vou mostrar como funciona mais para frente, quando o gerador se esgota e eu preciso trocar o gerador. E o paciente geralmente tem 2, 3 anos de implante do eletrodo nessa época. E eu pergunto para a família, valeu a pena colocar o VNS? 100% dos casos até hoje disseram, olha, doutor, valeu muito a pena, melhorou muito a nossa vida e a vida do nosso filho. É claro, livre de crise? Não, mas com uma melhora muito importante, tanto do padrão de crise, da frequência, intensidade, do trauma associado à crise e tudo isso. Então, a gente tem uma estimulação do nervo vago, o nervo vago, essa estimulação ela é modulável, da mesma forma como funciona o DBS, como funciona o marca-passo, eu posso alterar a corrente de pulso, posso alterar a intensidade, enfim, isso tudo, novamente, é o neurologista quem modula, ele que indicou, eu acabo sendo uma ferramenta de implante do eletrodo, depois de discussão com ele, e devolvo o paciente para que ele module, para que ele aumente a dose da medicação, diminua a dose da medicação, aumente a voltagem, a largura de pulso ou outros parâmetros. Isso, novamente, por isso que eu digo e repito, é muito importante que o neurologista e o neurocirurgião estejam trabalhando juntos, que tem um canal muito próximo de conversa, porque é isso que determina o sucesso do tratamento. Então, aqui nós temos uma repressão clara. Essa foto aqui é uma foto de livro do nervo vago, profundo, medial, a veia jugular interna e lateral, a carótida interna. Nós temos aqui a posição do nervo vago. Ele, na grande maioria dos casos, está entre as duas, entre a jugular interna e a carótida interna. Algumas vezes ela está profunda a eles, o que torna a cirurgia um pouco mais difícil. Mas, diferentemente de outros nervos cranianos, o terceiro nervo craniano, por exemplo, quando eu encosto nele, já tem manifestação clínica. O facial é a mesma coisa. Encostei no facial, não fiz nada nele, já tem manifestação clínica. Enquanto que o vago, eu consigo soltá-lo, tracioná-lo com delicadeza e consigo trabalhar sem ter bradicardia, por exemplo. O vago, do lado direito, é quem tem maior relação com a inervação do coração. Então, a gente sempre faz o VNS do lado esquerdo, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação muito grave, como uma infecção ou cicatrizes prévias, ou, claro, nunca passei por isso, nunca passei pela indicação do lado direito. Todos os casos que eu fiz até hoje, e ano passado nós tivemos uns cerca de 17, 16 casos de VNS, todos eles foram do lado esquerdo.
Então, aqui é o aparelho, o eletrodo, notem, eu coloquei uma régua, essa foto é minha, eu coloquei uma régua aqui 1 centímetro, olha como é muito pequeno, é um espiral que a gente vai enrolar em torno do nervo vago, são 3 espirais, na verdade, os 2 da frente é que são eletrodos, o terceiro é apenas o suporte, e notem como ele é todo delicado e fino. Naturalmente, eu prefiro fazer esse procedimento com microscópio. Há quem faça com lupa. Eu me sinto mais confortável de fazer com microscópio, até porque a gente já tem um hábito de operar com microscópio na nossa prática para cirurgia de tumores cerebrais e aneurismas e outras situações. Bom, e como é que é a programação? A programação eu faço a incisão cervical anterior, e na altura da cartilagem cricoide, e faço uma incisão na linha axilar anterior. Há colegas que fazem incisão dessa forma. Eu prefiro nessa disposição da linha axilar anterior, porque eu consigo colocar o gerador debaixo da pele, algumas vezes, dependendo do paciente, preciso botar embaixo do peitoral ou entre os peitorais maior e menor, isso depende muito da estrutura do paciente, e então consigo conectar. Por que eu uso a linha axilar anterior? Porque eu acho que esteticamente fica melhor. Eu até já consultei alguns neurologistas, olha, o que você achou dessa cicatriz? Você achou que ficou melhor assim? Porque com o passar do tempo a criança vai crescer e acaba ficando mais discreta a cicatriz. Então, eu tenho aqui um vídeo mostrando como é que a gente faz esse procedimento. Então, a marcação, como eu falei para vocês, a gente abre o platisma, depois de abrir o platisma, dissecamos, palpa a carótida, acho onde está a carótida, vou dissecar, lembrando que o vago é um nervo que caminha lateral à carótida, podendo estar profunda a ela. Nós temos, então, a identificação da carótida pulsando, que é a carótida comum. Eu consigo trabalhar, eu falei lá atrás, carótida interna, carótida comum, naturalmente. A carótida interna é mais alta, né? E eu identifico o nervo vago, traciono o nervo vago de forma delicada. Aqui eu tenho o nervo vago exposto. Eu começo agora a desenrolar o espiral. É muito delicado. O próprio device é muito delicado e é uma espiral que precisa ter um pouquinho de jeito para poder fazer, porque cada vez mais que você vai colocando, menos espaço há para você manipular e trabalhar. Então, nós estamos colocando aqui o segundo espiral, desenrolando em torno do nervo vago. Durante todo esse momento, claro, o anestesista está ciente, vai informar se teve bradicardia ou não. Nunca aconteceu, graças a Deus, nenhum evento de bradicardia durante essa manipulação, porque a gente está do lado esquerdo, como eu falei. E a gente tem um aspecto final, que é esse, do nervo vago totalmente circundado por esse eletrodo. Depois da cirurgia, nós temos uma avaliação que é feita, depois da cirurgia não, perdão, ainda antes de terminar a cirurgia, uma avaliação intraoperatória em que é checada a perviedade do sistema, é checada como está a impedância do sistema, porque se tiver um hematoma, isso pode atrapalhar, pode causar uma dificuldade de condução do estímulo elétrico. Então, tudo isso tem que ser avaliado no intraoperatório ainda, antes de fazer a sutura de fechamento. Então, eu coloco o eletrodo, coloco o gerador, não fecho a pele ainda e testo por cima da pele ainda, e a gente vai ter uma resposta positiva, que vai dizer para a gente uma impedância que seja aceitável, como é o caso. Quando não é algo aceitável, aparece um alerta vermelho, e geralmente é porque alguma coisa não conectou de forma adequada. Então, assim eu finalizo a apresentação, tentei fazer de uma forma que passasse por diversos aspectos da neurocirurgia epiléptica, funcional. Claro, existem, para cada caso, para cada tema que eu apresentei, poderíamos discutir durante 1 hora, mas de uma forma geral, para um público que vai desde o Jair, que é obstetra, até colegas que são neurologistas que fazem epilepsia, que eu sei que estão presentes aqui, eu acho que eu tentei conseguir resumir de uma maneira geral, mas claro que eu estou aberto a dúvidas e a questionamentos que vocês possam vir a ter. Uma palavra, fantástico, muito legal mesmo, assim, ver que existe um tratamento disponível. Anotei várias coisas, perguntas leigas aqui de quem faz cesariana, você está entendendo? Mas antes, depois eu faço as minhas perguntas, só queria dar os parabéns pela excelência da sua apresentação, e acredito que o Daniel vai fazer alguns comentários muito interessantes, e a gente percebe que você tem propriedade, se apropriou do tema e expõe muito bem, de uma maneira bem clara e objetiva. Então, nesse momento, Daniel, gostaria que você abrisse o seu microfone e moderasse, por gentileza. Boa tarde. Olá, boa tarde. Queria agradecer aqui o convite para moderar também, Dr. Jair, Dr. Luciano, Dr. Bruno Bandeira. É um prazer estar aqui. Achei sensacional a disposição do Pedro.
Achei que ele conseguiu abordar um tema amplo, vasto e de uma forma bastante didática, né? Como neurologista clínico, né? Sempre fui neurologista geral, estou me especializando em epilepsia, terminei mestrado agora em epilepsia. Queria colocar uns comentários, mas muito mais para acrescentar, porque assim, tem a parte cirúrgica ele explicou maravilhosamente bem, talvez até para o pessoal mais novo, para os alunos, frisar uma coisa que o Pedro falou muito bem, que é a questão multidisciplinar do tratamento da epilepsia, né? Que eu acho que é fundamental, né, a gente lembrar que a saúde como um todo é multidisciplinar, e na epilepsia refratária mais ainda, né? E a gente vê que talvez um dos maiores gargalos da cirurgia da epilepsia é justamente os pacientes que precisam da cirurgia conseguirem chegar a ter essa cirurgia, né? Então, do ponto de vista clínico, muitas vezes os pacientes ficam tentando tratamentos durante anos até conseguir serem operados, até conseguirem ser avaliados para ver se podem ser operados. Então, uma recomendação que tem sido feita do ponto de vista de epileptologia seria encaminhar todos os pacientes que têm epilepsia de difícil controle para centros específicos para que essa avaliação possa ser feita, né? E muitas vezes fazer o diagnóstico diferencial correto da epilepsia, que tem várias epilepsias supostamente de difícil controle, que na verdade não estão bem medicadas ou que sequer são epilepsias, né? Então acaba que essa avaliação multidisciplinar é fundamental, tanto com o neurologista, quanto com o neuropsicólogo, quanto até com a psiquiatria, em muitos casos, né, para fazer a diferenciação. Uma coisa interessantíssima também é a questão que a gente, à primeira vista, né, ainda mais quando há muitos anos que eu comecei a aprender sobre cirurgia na epilepsia, a gente vê que uma epilepsia, que é uma doença que a gente controla com remédio, vai operar, vai tirar um pedaço do cérebro, a gente fica assustado. Mas, estatisticamente, o paciente com epilepsia de difícil controle tem uma mortalidade esperada maior do que a taxa de mortalidade e complicação das cirurgias. Isso é uma coisa importante de pontuar. Sobretudo quando a gente inclui a questão da SUDEP, que é o Sudden Unexpected Death in Epilepsy, né? Que é um problema grave para esses pacientes de epilepsia de difícil controle, né? E lembrar que estatísticas recentes, agora, 2019, mostram que menos de 1% dos pacientes com epilepsia conseguem chegar ao ponto de avaliar a cirurgia para epilepsia. Então, a gente tem um potencial enorme para tratar a epilepsia de difícil controle que não está sendo utilizado. Mesmo nos centros de referência dos Estados Unidos, da Europa, né, eles têm uma dificuldade de conseguir esses pacientes. Então, eu volto a frisar aquilo que eu falei. As epilepsias de difícil controle precisam e devem ser encaminhadas por centros especializados para que tenham a oportunidade de usufruir desse tratamento, que foi tão brilhantemente exposto agora. Muito obrigado, Daniel, pelos comentários. Eu, como leigo no assunto, fiquei com vontade de estudar neurologia e neurocirurgia aqui. Talvez eu tenha feito medicina fetal, não tenha sido o caminho que eu gosto muito. Agora, você falou umas coisas assim em relação à indicação, Pedro, né, sendo que a principal causa é a esclerose mesial temporal. E aí, quando a gente aprende lá no M1 lá da faculdade, a gente pensa, poxa, sistema límbico, hipocampo, memória, emoções, aprendizagem. E você chegou a comentar nisso que um lado só pode não suprir esse déficit de memória e por aí vai. Aí eu pergunto algumas coisas específicas para você. Primeiro, com que frequência, já que existe uma demanda reprimida do tratamento cirúrgico, vocês operam essa cirurgia, né, na ressecção, por exemplo, do hipocampo? E qual é o percentual de sequelas na literatura de que esses pacientes apresentam, de sequelas de memória, sequelas de emoções? Isso é muito importante para o paciente leigo. Ele está com... Olha, a qualidade de vida, a resposta, muito bem. É melhor ele perder um pouco da memória do que ele ter várias crises convulsivas diariamente. Mas, certamente, se eu for o pai de um garoto de 10 anos que vai se submeter à cirurgia, por exemplo, ou de 20 anos, você vai querer saber esse detalhe, poder escolher a respeito disso. Acho que é interessante esse comentário. Claro, é muito importante, sim, definir isso. Primeira coisa, como eu disse, o paciente que tem crise há menos tempo, ele tem um menor prejuízo do lado contralateral. Lembrando que o circuito de Papez, a amígdala do lado direito, tem conexões através do sistema límbico com o lado contralateral. Então, se o paciente tem crises há muitos anos, existe uma chance da zona de déficit lesional ser bilateral, inclusive do foco epileptogênico ser bilateral. Então, esse caso
pode vir a ser um caso que você não vai indicar a cirurgia ressectiva. É uma das contraindicações de cirurgia ressectiva, por isso que o neuropsicólogo, precisa estar junto da equipe, né? E todos os serviços em que trabalhamos, no caso da Escola Paulista de Medicina, aqui no Instituto também, e na vida privada, essa é uma dificuldade, muitas vezes, de lidar com um colega, porque existem outros fatores que são importantes nessa questão. É importante que o neuropsicólogo faça parte da equipe e esse neuropsicólogo faça a avaliação. De alguma forma, nos testes objetivos, algum prejuízo o paciente vai apresentar. Agora, esses déficits novos serão sintomáticos, serão perceptíveis, vão interferir na vida do paciente? Na grande maioria dos casos, não. Lá na Escola Paulista, nós tínhamos já algo como 600 e poucos pacientes, o chefe de serviço, o professor Ricardo Centeno, e nós tínhamos um paciente só, de 600 e tantos, que teve um déficit de memória muito significativo, uma paciente que ficou muito prejudicada por causa da abordagem, mas foi uma abordagem realizada há mais tempo. E, de novo, é um caso em 600 casos que tivemos durante, ou mais até hoje, durante todo esse período. E esse prejuízo ele é muito minimizado desde que seja feita uma avaliação pré-operatória de qualidade. Então, muito frequentemente, o paciente tem o que a gente chama de shift funcional. Se ele tem uma esclerose mesial temporal do lado esquerdo e ele tem uma memória funcional, uma execução de memória que seja satisfatória, muito provavelmente o outro lado ou outra área adjacente assumiu essa função. Porque aquela região esclerótica, ela pode até ter função, mas é, em geral, prejudicada, né? Sobretudo se ela tem uma atividade epileptogênica muito alta. Então, muito provavelmente esse paciente não vai ter, na grande maioria dos casos, vasta maioria dos casos, desde que bem examinado e bem cuidado pela equipe multidisciplinar, muito provavelmente não vai ter nenhum déficit que seja sentido pelo paciente. Agora, se a gente for fazer testes objetivos, aqueles testes que o neuropsicólogo faz, que são mais vastos e muito pormenorizados, provavelmente ele vai apresentar algum prejuízo na memória verbal e, por outro lado, se ele tiver um hipocampo contralateral que seja satisfatório, isso não vai trazer nenhum tipo de sequela verdadeira para o paciente. Pelo contrário, porque se ele tem crises, em geral, esses pacientes têm crises 2, 3, 4, 5 por mês, esse paciente não consegue fazer faculdade, não consegue trabalhar, não consegue dirigir, não consegue uma série de coisas que agora, sem crises, ele vai poder retomar, ainda que tenha algum déficit de memória discreto. E essa demanda que eu te perguntei, que frequência, mais ou menos, essa cirurgia acontece? Existe uma demanda reprimida? Não, existe uma demanda reprimida muito, muito grande no serviço público, porque são poucos os centros que conseguem reunir. Aqui no Rio de Janeiro existe, sei que a equipe da UF faz a cirurgia de epilepsia. Na UFRJ, no meu tempo de universidade, tinha, mas era um volume muito pequeno. No Estudo do Cérebro, nós temos um serviço que é muito amplo, que reúne todos os profissionais. É o Dr. Gabriel Mufarrege, que chefia o serviço de epilepsia. E sim, existe uma demanda reprimida, muito porque há um desconhecimento de toda a rede de médicos, clínicos, neurologistas, de saber indicar, como o Daniel falou, para um centro de referência. Nós que trabalhamos em centro de referência, onde eu fiz minha formação, era um centro de referência, naturalmente a gente recebia pacientes do Brasil inteiro. No caso da Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal, recebíamos pacientes de todos os estados do Brasil, já com a necessidade de fazer investigação, porque, veja, até mesmo um vídeo eletroencefalograma na rede privada, são poucos serviços que fazem. Então, existe uma dificuldade, e, na verdade, até o intuito de fazer essa apresentação aqui é de tentar reunir, ainda que cada um no seu local, cada um no seu consultório, pessoas que trabalhem na vida privada e consigam conversar em conjunto, porque essa é uma grande dificuldade. Quando a gente está na universidade ou no instituto, a gente consegue encaminhar de forma mais fácil, o paciente tem aquela rede toda para poder usufruir. Agora, nem sempre o neuropsicólogo ou o neurologista ou a videoeletroencefalo está disponível no plano de saúde que o paciente tem para poder fazer o seu tratamento. Então, essa é uma dificuldade que muitas vezes a gente tem. E com o auxílio de uma reunião como essa, muitas vezes a gente pode fazer um diálogo que vai fazer o Daniel, por exemplo, me encaminhar um paciente, dar um feedback, coisas que a gente antes não teria condição olhando só pelo caderneta do plano de saúde, por exemplo. Excelente. Nós temos uma pergunta que foi feita no Questions and Answers aqui pelo Márcio. Eu pedi para ele ativar o som e o vídeo. Márcio, você está com a gente? Oi, boa tarde. Estou sim. Você pode se identificar, por gentileza, e fazer a sua pergunta? Meu nome é Márcio, eu sou médico recém-formado aqui na cidade de Araraquara. E eu tenho uma irmã que tem síndrome de West. Ela tem 21 anos, ela tem um prognóstico um pouquinho melhor do que os outros pacientes de síndrome de West. Ela tem um pouquinho de déficit motor unilateral, um pouquinho de atraso cognitivo.
Só que hoje em dia ela não tem mais as crises epiléticas, ela tem como se fosse crises de ausência, não sei descrever certinho, semiologicamente falando, mas ela tem essas crises que atrapalham assim a autonomia dela, apesar dela ser bem ativa, ela tem um pouquinho de autonomia deficitária por conta desses ameaços de crise, que ela precisa sentar, se ela está de pé ela cai. E a cirurgia, mais especificamente o desligamento do local epilético foi sugerido para ela. E minha dúvida ficou em cima dessa questão sobre quais seriam os possíveis prejuízos, né, de um desligamento, se eu teria mais prejuízos motores ou cognitivos e toda essa parte. Então, a síndrome de West é uma síndrome de epilepsia infantil em que o paciente tem espasmos e, muito frequentemente, também tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. É muito frequente isso. A síndrome de West ela pode ter um foco principal de crise ou ela pode ser multifocal. Como eu falei, ela entra dentro de um diagnóstico do neurologista que vai submeter o paciente a um tratamento clínico e, nos casos em que existe uma queixa que é muito focal naquela investigação toda que eu expliquei de forma pormenorizada, esse paciente pode sim ser submetido a uma ressecção quando essa área é concordante do ponto de vista clínico, de zona de irritativa, déficit lesional, todo aquele pormenor que eu falei para vocês. Em relação a desconectar essa região, a cirurgia desconectiva ela é feita. Bom, a cirurgia desconectiva que eu estou presumindo que seja feita seja uma ressecção, uma lesionectomia, retirada da região que tem alteração epileptogênica. Isso vai depender, claro, da localização, porque no cérebro nós temos áreas que são eloquentes e áreas menos eloquentes. Mesmo quando há uma lesão na área eloquente clássica, imagina, a lesão está no giro pré-central, e o paciente não tem esse déficit, existe uma chance muito grande dele ter o que a gente chama de shift funcional, dessa área ter sido desviada, deslocada para uma outra região. E aí entra naquele caso, como eu mostrei agora há pouco, da displasia cerebral, da displasia cortical. Eu preciso examinar o paciente, eu preciso fazer uma cirurgia com um armamental muito importante, que é da eletrocórtica intraoperatória e da estimulação de potencial evocado. Então, imaginando que existe um foco que está muito bem documentado, o foco é único, e esse foco que é importante está na área motora, está em cima da área da mão, por exemplo, mas ela não tem déficit na mão. Então, eu posso operar o paciente, fazer a eletrocorticografia intraoperatória para confirmar naquele mapa que eu falei para vocês, vou estimular também a área para checar se aquela área que é epileptogênica é funcional ou não, e vou ressecar, claro, desde que possível, toda a lesão. Se a lesão estiver fora de uma área funcional, a chance de sequela é mínima. Na verdade, cada vez menos a chance de sequela é mínima. O que faz a estimulação e essa monitorização é impor um freio para o cirurgião. É isso que é importante dizer. As pessoas têm a ideia de que a estimulação faz com que a gente fique mais corajoso. É verdade, porque a gente sabe onde não pode botar a mão. Ao mesmo tempo, a gente ganha um certo freio que é, olha, Pedro, estou estimulando aqui a área da mão do paciente. Se você ressecar, você vai trazer um prejuízo motor definitivo. Essa informação eu tenho no intraoperatório. Então, eu consigo estabelecer qual que é o meu limite. É claro que existem falhas, mas cada vez mais essas falhas são mínimas. E, sobretudo, quando há lesão em área como da linguagem, é importante que o paciente seja operado, das situações que o paciente é operado acordado, para que ele seja estimulado e avaliado continuamente. A estimulação ela tem um efeito inibitório no cérebro, no parênquima cerebral. Então, se eu estimulo antes de mexer naquela região, eu já tenho, se tiver um déficit, vai aparecer na minha frente, então eu vou saber, essa área eu não posso ressecar. Então, claro, cada caso é um caso, eu precisaria conhecer o caso de forma mais completa. Se alguém comentou sobre essa possibilidade, é muito provável que exista uma área epileptogênica que seja mais importante. É importante frisar que a crise de ausência também é uma crise generalizada, mas que muitas vezes é confundida com crises temporais por características que são peculiares a elas. Então, é muito fundamental, antes de tudo, como eu disse, ter um neurologista que seja especialista em epilepsia em cima dessa avaliação. Porque eu não tenho um olhar clínico crítico que um neurologista que faz isso todo dia tem. E natural, e para as outras áreas, para as minhas condições, eu tenho mais do que ele. Então, por isso que é importante a gente ter essa avaliação em conjunto. Porque essa avaliação em conjunto permite a gente otimizar o tratamento e ter muito menos riscos de efeitos colaterais. Excelente, Pedro. Muito obrigado pela sua participação. Márcio, Daniel, gostaria de comentar? Olha, acho que o que o Pedro abordou, acho que abordou perfeitamente. O que eu posso acrescentar só é a importância dela ser avaliada num centro especializado. Não é uma epilepsia fácil de ser tratado. Muitos neurologistas generalistas, que não são especializados em epilepsia,
podem ter dificuldade, ou pode, às vezes, chegar ao limite do tratamento e talvez seja necessário ela fazer uma avaliação mais especializada, né? Por isso a importância do centro de epilepsia. E só para fazer um adendo, além da cirurgia como uma modalidade para esse tipo de caso, alguns casos se beneficiam de tratamentos de dietas específicas. Então, por isso que ter um centro que lida isso no dia a dia é muito fundamental, porque o neurologista que faz isso no seu dia a dia vai ter uma condição muito especial de dizer, olha, esse paciente vai melhor pela cirurgia, esse aqui tem maiores chances pela dieta cetogênica, por exemplo, e assim por diante. Muito bom. Pessoal, pedir a todos os colegas que estejam na sala aí para abrir os vídeos, a palavra está franqueada, estou vendo aulas aqui, a palavra está aberta para quem quiser comentar. Márcio, só parabenizar o Pedro aí pela excelente apresentação. Essa é uma proposta do grupo da neurocirurgia, que nós estamos englobados, junto com os neurologistas, e desenvolver esse trabalho no Caxias Dó. Eu acho que esse aí foi um passo importante e até a própria uma união entre os neurocirurgiões, os neurologistas, para a gente desenvolver esse trabalho. Agradecer a participação de todos e parabenizar o Pedro pela excelente apresentação. Obrigado. Muito bem. Alguma outra pergunta, pessoal? Bruno, Luciana, Eric, Marco Pi. Bom, Walter, vou pedir para você fazer umas palavras aí, depois a gente encerra, então. Na verdade, agradecer a participação de todos, não tem muito o que falar. Gostei muito da apresentação, excelente apresentação do Pedro. A participação do nosso moderador, Daniel Chato, também perfeita. Gostei muito de ver que tem pessoas assistindo de outros estados do Brasil. Tivemos aí um número importante de participantes. Não é comum isso aqui dentro do hospital, ou seja, nossa estratégia de sessão nesse novo modelo dá para ver que já é um sucesso. E queria agradecer ao Aulus pela indicação do Pedro, agradecer ao Aulus pela essa participação efetiva que ele tem conosco, sempre, essa parceria. E agradecer a você também, Jair, por ter sido moderador, um anfitrião para fazer a gente conseguir participar de modo efetivo. Vamos nessa, vamos em frente. Gostei muito, acho que é por aí mesmo que a gente vai caminhar. Toda semana vai ter uma sessão, já temos uma para a próxima semana de obesidade, né, de cirurgia bariátrica, e a gente vai ter toda semana uma sessão desse modelo. E os nossos organizadores, aí, o Jair, Gaga, né, a Luciana Azevedo, a Rezende, né, e o Bruno Bandeira, são os 3 organizadores do nosso centro de estudos do hospital. Então vamos em frente. Muito obrigado a todos pela participação e espero contar com vocês para as próximas sessões, mesmo não sendo o assunto do seu interesse. A gente viu hoje, por exemplo, que a apresentação nos fez motivar bastante pela forma da apresentação didática que o Pedro teve e da forma também que o Daniel Chater consegue explicar as coisas. Então, isso, qualquer especialidade consegue entender muito bem o tema, né? Então, isso, de fato, não se restringe apenas aos especialistas. Gente, muito obrigado. Tá? Daniel e Pedro, por favor, Daniel e depois o Pedro, se quiserem falar algumas palavras para a gente se despedir. Queria agradecer a iniciativa, achei sensacional. Minha primeira sessão remota, né? Foi uma experiência muito interessante. Queria parabenizar a todos, parabenizar especialmente o Pedro pela aula, que foi excelente. Me acrescentou muito e espero ter acrescentado aos outros também, a todo mundo que está aqui assistindo. Muito obrigado. E eu agradeço pelo convite, Walter, Jair, Aulus, pela oportunidade. Espero poder ter casos para a gente poder discutir e, enfim, no futuro poder operar pacientes com neurocirurgia funcional, neurocirurgia oncológica e tantas outras coisas que nós podemos oferecer na neurocirurgia. Muito bem, muito obrigado. Parabéns pela sua excelente apresentação, Pedro. Foi muito legal. É muito bom a gente ver especialidades diferentes, a gente saber que a gente está num hospital terciário. Eu falo isso sempre em relação à maternidade, por exemplo, quando a gente pega uma gestante de alto risco que roda em várias clínicas porque tem doenças graves, né? Muito obrigado, Daniel, pela participação, Aulus, Márcio, as pessoas que estão na sala e principalmente
ao Walter, ao Dr. Júlio, da direção, que estão dando essa força para a gente, aos meus colegas Bruno e Luciana, estamos juntos nessa joint venture aqui, não é isso? Para semana que vem teremos uma palestra bastante, assim, que vai chamar bastante, que é sobre obesidade, uma coisa muito prevalente, tratamento cirúrgico da obesidade. Então, desde já, eu convoco a todos, tivemos mais de 60 pessoas na sala, será um desafio muito grande, da mesma forma vai ter uma apresentação de slides com a parte técnica, mas sempre voltada para a população geral, para esclarecer o nosso público e atender o nosso paciente na qualidade percebida, não é isso? Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Um abraço.